Olá, eu sou Sabrina Krug, síndica profissional, e voltamos para o segundo tempo do programa Assuntos de Condomínio. Eu trago como convidada a Josi para falar um pouco sobre o projeto que fala sobre violência contra a mulher. Oi Sabrina, Oi, tudo Josi. bem? Muito bom estar participando do teu programa. Eu que fico muito feliz de te ter aqui. E é muito importante falar sobre violência doméstica em condomínios, né? Até porque não tem como o vizinho não ouvir, né? Ou uma discussão muito séria, ou agressões, não tem como, né? Não tem como alguém não ouvir. E hoje em dia não tem mais como ficar em silêncio, né? Josi, conta um pouquinho sobre o projeto. Eu sou bolsista de um projeto de extensão da Unisc que se chama Projeto de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Direitos e Garantias da Mulher Agredida. Esse projeto ele é orientado pela professora Caroline Folkenricht, que é uma professora de penal da Universidade da Unisc aqui do Polo de Montenegro. Então eu sou bolsista desse projeto. Esse projeto, o início original dele iniciou em parceria com a DEAN. Com o início da pandemia, né, esse projeto tornou-se um Tele Maria da Penha, né, foi reformulado para ter os atendimentos durante a pandemia. Então vocês recebiam ligações das mulheres? Isso, eu iniciei já no projeto na pandemia, né? Então, no polo da Unisc eu ficava lá, atendia as ligações, o número era divulgado pelas redes sociais, pelo Maria da Penha Unisc no Instagram. E então eu recebia ligações. E para que serve esse projeto? Eu sou estudante de Direito e presto esse serviço passando informações às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Não só mulheres, mas a violência doméstica também em geral. Falo sobre as medidas protetivas, direito de família, né? Esse é o serviço do projeto, né? Esse é a ideia do projeto, passar informações para as vítimas em relação aos seus direitos. Então, a atuação efetiva do projeto é passar informações sobre como denunciar, como se proteger. Isso, e quais os direitos que eles têm, né? Porque a maioria não sabe os direitos que tem. Qual que é o meio correto de uma denúncia hoje? Tanto para a mulher que sofre a violência, quanto para uma pessoa que visualiza a violência? Ir diretamente na delegacia e fazer o registro. Tem algum número também de contato? Tem o número 180, se for o caso de estar acontecendo a agressão, chamar a brigada, ligar 180. Os números hoje, eles são muito assim alarmantes, né? Tanto porque aumentou o número de denúncias pela facilidade da informação, por isso que eu sempre acho importante e quis fazer esse programa sobre esse assunto, porque ele é um assunto onde mais a gente fala sobre isso, mais as denúncias acontecem e menos pessoas ficam sofrendo caladas de violência em casa. Então, é muito importante falar sobre isso numa roda de conversa, é importante falar sobre isso nas redes sociais, é importante falar isso sempre que houver oportunidade para isso. E não só no mês da mulher, no Dia das Mulheres, mas sempre ter esse bombardeio de informações para as mulheres, porque os números ainda estão alarmantes para o ano de 2022. A gente sabe também, assim, que em relação à pandemia, esses números aumentaram, né? Sim. Por as pessoas estarem mais em casa. Aumentaram em relação às agressões mais graves, né? Porque muitas mulheres acabam que não conseguindo sair para fazer a denúncia, né? E acabam ficando sofrendo mais e acabam saindo só para denunciar ou quando já houve uma tentativa de feminicídio ou agressões mais graves. O feminicídio, ele é o que mesmo, Josi? Ele é um crime cometido em razão de ser mulher, do gênero, né? Não simplesmente não confundir com um homicídio, né? Em razão de um homem matar uma mulher, mas em si em razão do gênero. Ela ser agredida pelo simples fato de ser uma mulher. De ser uma mulher. Entendo.
Além disso, a lei também fala sobre agressões contra idosos, crianças, né, e deficientes. Então, hoje existe também uma lei que fala sobre o condomínio. Ela foi sancionada em 2020, em novembro de 2020, né, Josi? E isso foi até em razão da pandemia, pelo aumento das agressões, né, por conta da convivência. As mulheres acabaram sofrendo mais em casa, porque aumentou o consumo de bebida alcoólica, o consumo de drogas, em razão de estarem em casa, e a dificuldade econômica, porque muitos ficaram desempregados, então os ânimos se alteraram nas suas residências e assim aumentou a violência das mulheres. Então, nesse período, foi em 4 de novembro de 2020, o governador Eduardo Leite sancionou uma lei ordinária que fala sobre, especificamente, a atuação dos condomínios em relação à violência doméstica. É a Lei 15.549. Então, hoje passa, né, desde o sancionamento desta lei, é obrigatório para que os síndicos ou representantes do condomínio, assim como a administradora, faça a denúncia a partir do momento que tem conhecimento dessa violência. Então, pode ser através de uma imagem de câmera ou através de relatos de vizinhos, né? E também é protegido o anonimato desse síndico. O agressor não vai saber que foi o Ninguém síndico vai saber que fez a denúncia. Quem fez a denúncia, né? E isso serve, como tu ressaltou, não só para as mulheres, crianças, adolescentes, idosos, deficientes. Então, não cabe mais hoje em dia ficar em silêncio para esse tipo de situações, né? Quem fica em silêncio e não denuncia está sendo conivente. E nós, síndicos e representantes do condomínio, a gente também tem essa obrigação de defender a pessoa que está sendo agredida, seja ele deficiente, idoso, criança ou a mulher. Inclusive, Sabrina, tem uma lei em votação que decorre sobre a responsabilização do condomínio em relação à violência doméstica. E de que forma, assim, a gente pode apoiar a votação desse tipo de lei? Existe? Esse tipo de lei, tu pode acompanhar pelo site do Senado. A gente pode acompanhar essa lei. Ela ainda ela passou pela primeira fase, agora vai para a segunda fase. Ainda não sei até quando que vai ser resolvido, se vai ser sancionado ou não, né? E nessa lei aqui, que é uma lei ordinária, número 15.549, comecei a gaguejar, ressalta também a obrigatoriedade de placas nas áreas comuns dos condomínios sobre essa lei. Todo condomínio deve ter um informativo exposto. Deve ter. Todo condomínio ele deve ter um informativo exposto de como denunciar, quando denunciar, né? Porque muitas vezes a mulher entende que violência é só quando ela tá roxa, ou a pessoa só entende que a agressão é quando ela é física. Mas não, né? Existem outras formas de agressão e essas também devem ser denunciadas. Sim, porque a violência, quando tu começa a relacionar com uma pessoa, não começa a relacionar levando um soco, né, ou um empurrão, né, tu começa a te relacionar com carinho, com amor, e aí o que acontece? A primeira agressão e a mais séria de ser observada é a psicológica, que hoje em dia é visto com muita normalidade, tipo assim, tu vai sair com essa roupa? Começa tu fica de conversa restrição. com tuas amiguinhas, com quem tu fica conversando no teu celular? Começa esse com controle, pequenas restrições, esse controle, né? Então aí tá um alerta vermelho, porque daí já entrou no ciclo, né? Onde isso não se encerra no momento, já entra num ciclo que vai só aumentando a violência, vai aumentando, vai aumentando. Eu costumo dizer assim que já tive muitas, não digo experiências pessoais, mas já pude visualizar muitos ciclos de violência. E elas começam bem assim mesmo, né? Quando a pessoa te proíbe de conviver com amizades, sequestra teu celular, sequestra teu dinheiro, né? Tu começa a ter que dar satisfação de tudo. E isso começa dessa forma e vai gradativamente aumentando, até que venha a violência física, né? O soco, enfim, o empurrão. Outras coisas.
Então, é muito importante e por isso esse é o primeiro tema do programa para a gente falar sobre isso e para alertar aos síndicos que sim, nós temos responsabilidades aí enormes e que a gente deve estar ciente do que eles precisam, de que forma eles precisam representar o condomínio, né? Então, seja um síndico participativo, seja um síndico atuante e deixe seguro de todas as formas possíveis o morador do seu prédio. Eu gostaria de deixar o último recadinho. Pode ficar Em à briga vontade. de marido e mulher, o síndico deve meter a colher sim. Vamos sim, vamos meter a colher, a pá, o que for preciso. Não pode deixar ninguém O BO. passando trabalho. Vamos denunciar, né, no 180, isso? Isso, e o síndico pode também ir até a Polícia Civil também e fazer o registro. Tá bem. Tendo as identificações do agressor, da vítima, o registro pode ser feito pelo próprio síndico diretamente na delegacia. Tudo no maior sigilo, né? Não vai expor. Tá. Josi, mais uma vez, assim, só te agradecer para vir aí contribuir comigo nesse programa. Eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa falar sobre muitos assuntos de condomínio. Obrigada, pode contar sempre comigo. Obrigada.